No livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim a palavra: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, caiu e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus o discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Graça e paz, boa noite para você que está nos ouvindo. Hoje é dia 14 de março de 2021. Estamos aí vivendo um tempo de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus, mas mesmo de forma remota nós estamos aqui para ter comunhão com você e uma palavra de Deus para a sua vida, como lemos agora em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 29. Abra o seu coração e escute o que o Senhor quer falar com você hoje. E vamos juntos louvar o Senhor e cantar canções de louvor e adoração a Ele. E vamos ter esse momento de comunhão juntos, mesmo à distância. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, de sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por mais este momento, por mais esse dia de vida e de saúde que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Mesmo diante de tantas tormentas, de tantas lutas, de momentos tão difíceis, o Senhor tem tido um cuidado tão amoroso com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela vida. Obrigado por mais um dia que nós podemos estar aqui cheio de saúde, de vida. E queremos, ó Deus, te agradecer por todas as bênçãos derramadas sobre nós durante esta semana e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, a cada vida que está agora no hospital, aquelas que estão sofrendo, aquelas que estão doentes. Abençoa, Senhor, e visita cada uma delas nesta noite, neste momento de dificuldade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e te pedimos
Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, esta nação. Abençoa, Senhor, Primavera do Leste, o Mato Grosso e a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu fiz questão de estarmos neste lugar aqui. Nós estamos aqui na construção do irmão Júnior. Esses dias a gente convidou para estarmos aqui com eles, quando eles adquiriram esse terreno. O Júnior, a Jo, Robert e Juliana. E mais um sonho deles sendo realizado, né, dessa família. E o que eu queria estar mostrando aqui para vocês é sobre a construção, né, sobre o que está sendo feito aqui. Eu fiz questão de estarmos aqui hoje para estarmos mostrando essa construção aqui, que é da nossa família, a família da nossa comunidade, o irmão Júnior, a irmã Joelma, né? Chamamos de Jo, carinhosamente, para estar mostrando para vocês que essa construção, há pouco tempo eles nos convidaram para estarmos aqui e nós viemos então para orar aqui nesse terreno. E era só o terreno, eles conseguiram adquirir. Aqui vai ser a nova empresa do irmão Júnior e da irmã Jo. Estou pegando isso como exemplo por causa da construção. Aí eu quis mostrar aqui para vocês essa construção. Eu não sei se pega a caixinha de baixo, Flor. Põe ela dentro do seu bolso, assim. Ou segura na mão e pega o pedestal, levanta e traz aqui mais perto. Isso. Eu queria mostrar aqui para vocês, ó, o texto que a pastora leu agora há pouco, fala sobre dois fundamentos. Né? Jesus explicando que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, escutam e não colocam em prática. Ele traz dois exemplos. Uma delas, de Mateus 7, que foi lido, ele fala que existem as pessoas chamadas de imprudentes, que elas ouvem a palavra e não colocam em prática, e é comparada àquela pessoa que vai construir alguma coisa, vai construir a sua casa, a sua família, ou ele se referindo a edificar a sua casa, né? Que eu acho que em relação à família principalmente, mas é comparada à pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. E o texto diz que sopraram os ventos, transbordaram os rios e a casa caiu. Já a segunda pessoa, é chamado de prudente, é aquele que ouve as palavras do Senhor, as colocam em prática, e essa pessoa que ouve e coloca em prática, ela é comparada à pessoa prudente, sábia, sensata, porque ela edificou a sua casa sobre a rocha. E eu estou falando sobre isso por conta da construção. Aqui, ó, mostra aqui para mim. Ó. Aqui está sendo edificado um fundamento. Aqui vai ser colocado um alicerce, uma base para a construção. E aqui já foi colocado alguns postes pré-moldados, onde vai ser levantado a empresa. E eles estão firmes, ó. Estão bem firmes, né? Porque está sobre um local onde foi sedimentado, foi edificado. Teve que cavar o buraco, teve que colocar cimento, ferro, e assim então está sendo feito em toda a construção. Isso dá trabalho, isso requer tempo, isso faz a pessoa ter que investir tempo no trabalho, dinheiro. Não é fácil, mas se tudo isso aqui não for muito bem edificado, muito bem trabalhado, corre o risco de dar uma grande chuva, um terremoto, uma irregularidade na construção, e tudo isso vira ao chão. E em termos de destruição, de catástrofe, eu estava lembrando, agora há pouco, falando com a pastora, você lembra que tem pessoas que, igual o Robert, por exemplo, que nasceu acho que em 99? Acho que o Robert é de 1999, se eu não me engano. Ou 2001, não lembro direito. Eu sei que quem nasceu de 2000 para cá não vai recordar muito bem isso, mas em 2001
foi o ano que caiu as Torres Gêmeas. Dia 11 de setembro de 2001. Já tem quanto tempo isso? 20 anos. Parece que foi esses dias. Uma torre muito bem edificada foi destruída por um atentado com um avião. Milhares de pessoas morreram. O terremoto lá em Fukushima, no Japão, você lembra quando foi? Dia 11 agora de março, completou 10 anos. Foi 11 de março de 2011. Eu estou falando sobre isso porque as águas invadiram lá naquele terremoto, quando houve o tsunami, as águas invadiram aquela região e foi destruindo tudo. Esse dia eu vi uma reportagem que uma escola permaneceu em pé. E eles alegaram que ela permaneceu em pé, não foi destruída, porque ela estava muito bem alicerçada. Ela resistiu às águas. E é isso que o texto diz. Que a diferença de uma pessoa que ouve a palavra do Senhor e não pratica, e a outra que ouve e a coloca em prática, a única diferença é que aquele que ouve as palavras e coloca ela em prática, mesmo que transbordar os rios, soprar os ventos, bater contra aquela casa, ela não será destruída porque ela está edificada sobre uma rocha muito bem fundamentada. Eu vim nesse lugar para mostrar para você o que é um fundamento, é a base, é o alicerce. Se isso aqui não for uma coisa muito bem construída, muito bem feita, qualquer vento pode derrubar isso depois de pronto. E outra, nós estamos trabalhando esses meses sobre o tempo. Isso aqui requer tempo, investimento, dinheiro. E demora anos para realizar um sonho de construção como essa daqui. Mas, se não muito bem edificada, não muito bem trabalhada na sua excelência, ela pode vir a ruínas em horas. É cansativo, é uma luta você construir, mas destruir é muito fácil. E em relação ao texto que lemos, basta você não colocar em prática aquilo que você encontra na leitura da palavra. Eu estou falando isso por quê? Porque nós estamos sendo convidados pelo Senhor a praticar a palavra, praticar a comunhão, a oração, a contribuição. Eu tenho encontrado pessoas por aí que elas estão falando que estão com saudade de reunir no templo, de estarem juntos. Por outro lado, eu encontro pessoas que mesmo antes da pandemia já não estavam mais congregando, já não estavam mais participando. E muito menos agora, por conta da pandemia. Algumas dão desculpa que não podem se reunir por causa da pandemia. Lógico, nós respeitamos e tem que ser assim mesmo. Porém, existem as restrições e elas não se reúnem nas suas congregações, não se reúnem para o culto e celebração, para o ajuntamento, mas para outras festinhas sempre tem tempo para reunir. E esse tipo de pessoa que vive nesse comportamento, eu penso assim, que quando alguém quer alguma coisa, ela quer muito que aquilo dê certo e aconteça, ela sempre dá um jeito. Mas também quando não quer, o velho ditado, sempre tem uma desculpa. Mas eu quero desafiar você a não ter desculpa para pôr em prática a palavra de Deus. Aprenda o que nós lemos hoje. Os dois fundamentos. Aquele que edifica a sua casa sobre a areia, e a areia, ela olha aqui, ó, como a terra, basta um toque, ela desmorona. Ou sobre uma rocha, um fundamento muito bem alicerçado, com bastante cimento concreto, para que fique firme, muito firme, na palavra de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, e que mesmo que venha pandemia, mesmo que venha tempestades, mesmo que venha as chuvas e os ventos, ela não cairá, porque essa pessoa, este homem, esta mulher, esta família, estará alicerçando a sua vida, não é no que o pastor diz e não é que as religiões estão ensinando fora da palavra de Deus, mas estão alicerçando as suas vidas, as suas famílias na palavra de Deus e colocando em prática aquilo que o Senhor ensina. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Obrigado pela comunhão, obrigado por estar nos ouvindo. Nós queremos orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, onde estiver uma pessoa ouvindo essa palavra, quero pedir que teu Espírito Santo abra o entendimento e ajude essa pessoa a entender e compreender
que só ouvir de nada adiantará diante das tempestades, dos desafios e dos desencontros da vida. Mas se ouvir a palavra do Senhor e colocar em prática, será chamado pelo Senhor de um homem, uma mulher, uma família sensata, prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E mesmo que soprem os ventos, transbordem os rios e batam contra aquela casa, contra aquela família, não será destruída, não será abalada, não ruirá, porque está edificada sobre a palavra do Senhor, sobre a promessa do Senhor. Abençoe, Senhor, cada família que está ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Lembramos da mãe do João, a dona Cícera, coloque a tua mão sobre ela, lá no hospital onde ela está agora. Abençoe, Senhor, cada família, abençoe cada casa, no nome precioso de Jesus. Abençoe, ó Deus, a minha mãe em recuperação da fratura da mão. Abençoe a minha sogra também na recuperação da saúde. E cada pessoa da minha casa, da casa da minha esposa, da casa dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, sejam agora alcançados com a graça do Senhor e edifiquem as suas vidas na palavra do Senhor. E que a saúde venha, a proteção do Senhor venha sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, graça e paz, e até mais.